Amados irmãos e amigos, o primeiro verso diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha, esse verso aqui, ele faz um paralelo com o livro de Salmo. O livro de Salmo. Nós estaremos lendo aqui, ó. Os irmãos tenham paciência que a gente vai chegar lá. Olha o que diz o livro de Salmo aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, irmãos. Veja o que eu falei. Bem-aventurado o varão, o que está aqui em Jeremias, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se o homem, se ele não é bem-aventurado, irmãos, ele logo é mal-aventurado. Por isso que nós só temos a ganhar quando obedecemos a palavra do Senhor Jesus. Entendemos que quando você se inclina, quando você obedece, quando você cai de joelho, você entende que logo vem o refrigério do Pai. Porque às vezes a gente fica, sabe, a gente tá tão atribulado na vida, irmãos, que nós não temos direção. Mas nesta noite, eu coloco você diante do Eterno. A direção é Ele. A direção é Ele. O que fará o homem? O que fará o homem sem Ele? Veja que João, ele escreve lá no capítulo 15, verso 5. Ele disse, na parte B, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Isto é Deus, o Espírito Santo, usando o evangelista João para dizer: sem mim, nada podeis fazer. Olha, irmãos, eu gosto muito de atentar para as palavras, para, sabe, o significado, para a magnitude da mesma. Por quê? Porque você tem que ler e, sabe, e se alimentar e ruminar esta palavra. Porque é esta palavra que vai gerar um fruto dentro do teu ventre. Esta palavra que vai te guiar por uma direção certa. Porque o que o texto diz? Quando o varão, olha só, quando o varão que confia no Senhor, ele tem os seus caminhos estabelecidos, irmãos. Ele tem os seus caminhos aplanados. E o que acontece é aqui, olha o que diz aqui. Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas. Quando o homem confia em Deus, ele tem o seu caminho aplanado. Veja que o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 a seguir. Para que eu e você, nós tomamos toda a armadura de Deus. E havendo tomado toda a armadura do papai,
ficamos firmes para suportar os dias maus. Os dias maus. Aí você diz, agora, irmãos, agora eu não entendo mais nada. Porque como que existe o dia mau? Existe o dia mau. Vamos lá então, irmãos. Efésios, abre a tua escritura aí, ó. Efésios, no capítulo 6, verso, achei aqui, ó. Vamos ficar aqui guardando aqui os outros textos. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, irmão. Do diabo, viu? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes, meu Jesus do céu, nos livre, Pai, espirituais do mal, da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, agora o verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tá vendo aqui, irmão? Existe o dia mau, viu? Existe o dia mau. Agora, e havendo feito tudo, ficai firme. Olha só. Então, por isso que eu chamei a atenção dos irmãos aqui para ler Apocalipse 1:3, quando nós demos o início da leitura. Porque bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado aqueles que guardam, aqueles que escondem. O salmista Davi, ele disse no Salmo 119, verso 9, ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi disse. Olha, irmãos, eu gosto muito de trazer para os irmãos entender que esta palavra é o maná escondido. Esta palavra, ela não é o maná que Moisés deu para o povo lá no Egito. Lembra lá? Quando saíram do Egito, 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças e os animais. Então aquele maná, ele embolorava. Mas esse maná não. Jesus disse para a samaritana lá no capítulo 4 de João: olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você pediria água. E esta água que eu te der fará em ti uma fonte e jorrará para a eternidade. Em nome de Jesus. Veja o que é uma palavra, irmãos. Quando o homem, ele se reveste, da armadura, da couraça, do capacete, do escudo, que está lá em Efésios. Se você der continuidade à leitura, você vai ver. E ainda tem a espada do Espírito em suas mãos. E depois você tem que calçar os pés com a propagação do Evangelho. Do que nós estamos fazendo esta noite. Ou você pensa que é só eu que estou anunciando? Quando você dá o seu like, quando você se inscreve, você está fazendo o que eu estou fazendo. Ou seja, nós juntos estamos levando a mensagem apostólica para libertar os encarcerados do diabo, para levantar aqueles que estão viciados na sarjeta, para libertar aqueles irmãos que estão com dívida, irmão, estão correndo risco de vida, de morte. E é só um evangelho que liberta este povo. Não fique pensando que é outra coisa que vai libertar o homem, não.
Porque Jesus falou, João 8,32, conhecereis a verdade, que a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Não pense que é a teologia, não pense que é o estudo renomado, não é. A tua beleza, o teu português ou inglês, que seja, quem liberta é Cristo. E esta noite nós temos essa certeza que é Cristo que liberta. É Jesus Cristo, é o Rei da Glória. Então veja o que acontece quando o varão, ele entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e aguarda nele, e espera nele, e anuncia a sua palavra, e ora, e clama, e busca, e consagra a sua vida. O diabo corre, porque você passa a ser uma pessoa, no abrir da tua boca, labareda de fogo no mundo espiritual. Então, o verso 8 diz assim, olha. Porque esse varão será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Ele não tem medo da sequidão. As suas raízes estão firmadas. Estão firmadas na verdade, que é Cristo, irmãos. É a pedra angular. É a rocha de escândalo. Isto é a palavra do Pai. As suas raízes, elas ficam fixadas. E as suas folhas se estendem. Elas dão seus frutos. Olha só o que o texto diz aqui, ó. Não receia quando vem o calor. Pode vir a tempestade, o vento, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia! Isto é o varão que está firmado na palavra. Isto é a varoa que está firmada no evangelho. Esta mulher que o marido às vezes quer desistir, ela diz, não amor, não bem, nós temos que ir para a casa do Pai, nós temos que obedecer o evangelho, porque fora do evangelho não existe caminho, existe só beco e viela. O caminho é Jesus Cristo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai, era o Pai que estava falando, a não ser por Jesus Cristo. Isto é a palavra do Messias. E o texto segue dizendo que na dificuldade, na enfermidade, no desemprego, no disse-me-disse, sabe? Você não vai se desesperar. Aí você diz, eu quero ver quem não se desespera. Eu apresento para você alguém biblicamente que não se desesperou, mesmo não tendo um pão para comer. Irmão, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam que Deus existe, se aproximam dele, disse o escritor aos Hebreus 11:6. E é necessário que aqueles que acreditam que Deus existe se aproximem dele, que ele é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Ou você pensa que você trabalha pregando o evangelho, ou você pensa que você trabalha resistindo, dando um testemunho de uma mulher verdadeira, fiel, íntegra, de um varão de Deus, sabe? Você acha que o inimigo está contente? Não, é só você abrir os olhos. Mas se você resistir à fúria, o vento, as tempestades, saiba que a provisão virá. E não virá do homem, mas virá
do Deus Todo-Poderoso. O profeta Elias se desespera, foge de Jezabel e entra numa caverna. E em seu ânimo pede a morte. Jeová clama e diz: Elias, o que você faz aí? Ele disse: olha, Senhor, eu tenho 1000 motivos para estar neste lugar. O homem, ele quer se justificar, irmãos. Mas essa noite, nós não falaremos desse tipo de mensagem. Não, estou só falando para que você entenda o que o homem faz, mostrando os seus trabalhos. Mas essa noite, que o homem desapareça e que o eterno apareça em nossas vidas. Veja o verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem os conhecerá? Quem é que conhece o coração do homem? Só o eterno. Ele conhece. Ele conhece o que eu estou pensando agora. Ele conhece o que você está pensando do outro lado, o que você está pedindo para ele. Você pode estar dizendo: se esse homem é de Deus, se essa mensagem é apostólica como ele está falando, então ele vai falar comigo. Então Deus está falando com você agora. Deus está falando com você. Em nome de Jesus Cristo, erga a tua cabeça, não se desespere. Entrega-te de corpo, alma e espírito ao Elohim, aquele que chamou Abraão, Isaque e Jacó entre os caldeus, e pediu para que Abraão caminhasse, andasse anunciando a sua palavra, saísse do meio da sua parentela, do seu povo, da idolatria, dos maus costumes. E você, Abraão, será pai de nações. Isto é a mensagem, irmão, em nome de Jesus Cristo. Isto é a mensagem. Olha o que o texto diz aqui, olha. O verso 10 para a gente encerrar. Eu, o Senhor. Agora, por isso que o Senhor, ele conhece o teu coração e o meu. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, vários caminhos, e segundo o fruto das suas intenções. Veja o que é que o papai ele faz conosco. Aí você pode dizer: então se Deus conhece o meu coração, igual você, eu não, a Bíblia está aqui falando, irmão. Leia na sua casa a Bíblia, né? Aqui é a palavra do papai. Então não precisa eu pedir nada. O pior, ou o melhor, é que precisa você se manifestar. Deus, ele não perde para ninguém. Veja que ele chegou ali naquele tanque de Betesda, só para você entender que você tem que pedir. E ali existia um tanque, e com o decorrer do tempo, das horas, dos dias, dos meses, descia um anjo e agitava as águas. E ali existira uma infinidade de enfermos, vários tipos de enfermidades, de coxo, leprosos, paralítico. E aquele que entrasse primeiro naquele tanque era curado instantaneamente. Mas Jesus chegou naquele tanque olhando para um homem que há 38 anos estava enfermo. Há 38 anos, irmãos. Será que este homem, ele desistira? Não.
Jesus disse para ele: olha, homem, queres ser curado? Olha, Jesus não conhece o nosso coração? Jesus não sabia, o texto mesmo diz que Jesus, sabendo que ele estava ali para ser curado. Mas por que o mestre perguntou para ele? Porque se ele falasse: não, eu estou aqui só observando, mas eu não quero nada não, eu não quero ser liberto, eu quero continuar assim, nessa vida miserável, desgraçada e moribunda. Então, por isso que, mesmo o mestre, Deus abençoe ao pastor Rony, nosso abraço, que Deus abençoe mesmo, querido, a sua família, a congregação, em nome de Jesus. Mesmo o Senhor conhecendo o teu e o meu coração, mas é necessário que você busque, é necessário que você clame. Veja que Jeremias 33, verso 3, é Bíblia para você examinar, irmãos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, é necessário você clamar. Abra a tua escritura em Mateus 7, você verás que o Senhor disse: batei e abri-se-vos-á. Temos que fazer, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. Sabe qual é a sua parte? Porque muitas pessoas dizem: ah, mas eu já me batizei, eu creio que Jesus é o Rei da Glória, eu vou ficar aqui me balançando e o Senhor vai abrir as portas. Sim, o Senhor vai abrir as portas, mas você tem que sair, se levantar e ir em direção, irmão, em nome de Jesus. Eu já falei aqui que existe coisas que o Senhor, Ele envia na tua casa. Deus opera da maneira que Ele quer. Eu quero encerrar essa live e quero dizer para você que quando você crê no Deus, o Todo-Poderoso, você é uma águia do Eterno. A águia, ela não tem medo da tempestade. A águia não. A águia, ela desafia os vendavais. Isso é a águia. A águia, irmão, ela tem um objetivo de chegar. E você também tem o mesmo objetivo, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai retroceder. Porque até o texto diz: aquele que coloca a mão no arado, ou seja, aquele que começa, ele não pode retroceder, parar no meio do caminho, olhar para trás, fazer igual a mulher de Ló, que os anjos arrastaram esse casal. Você vai ver que o texto diz: eles pegaram a força, porque eles estavam presos na matéria. E em nome de Jesus, irmão, tem momento que temos que parar, deixarmos a matéria e seguirmos com o Espírito. E ali os anjos falaram para não olharem para trás. E aquela mulher, a sair de Sodoma e Gomorra, sair, entre aspas, ela saiu físico. Meu Deus, eu vou sair e deixar essa mensagem, porque olha que mensagem é esta. Eles saíram de Sodoma e Gomorra, mas saíram fisicamente. Mas os seus corações continuaram lá em Sodoma e Gomorra. Principalmente a sua companheira, que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. A desobediência, irmão. Isso é um preço, o fruto da desobediência. Por isso que o texto diz que bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Rei da Glória,
é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe.